gravando. Louvado seja Deus. A gente sente, na realidade, a gente vem de um dia a dia tão corrido e a gente chega aqui e ministra-se dois louvores, parece que você está num outro ambiente, né? O ambiente onde Jesus está é um ambiente diferente. E Deus me trouxe aqui com um propósito. Eu senti isso no meu coração, porque Deus tem reafirmado isso em alguns momentos, né? E a gente vai falar sobre esse assunto. Toda vez que eu vou falar sobre alguma coisa, eu gosto sempre de deixar um título. Às vezes é um título inicial, depois eu mudo o título, mas esse título me norteia nas minhas ideias. E hoje Deus me trouxe aqui para fazer uma pergunta. Essa pregação e essa meditação não vai estar fechada, vai ser um fomento para que a gente leve para casa e para que o nosso coração pense sobre esse assunto. Jesus está fazendo uma pergunta, Ele me trouxe aqui para isso, para fazer uma pergunta a cada um de nós, dizendo: quem você diz que eu sou? Essa é a pergunta que vai ficar. Quem você diz que eu sou? Né? Essa é a função de Deus. Deus trouxe-me aqui para isso. Essa, na realidade, é uma pergunta difícil de responder. Nem todo mundo consegue responder, porque para você conhecer alguém, você precisa ter tempo. Eu e a Gisele, nós temos uma amiga nossa, a Mariana. Isso aí não vai para todos os lugares do mundo, eu acho que ela não vai ouvir isso. Não. Quando a gente conheceu ela da primeira vez, nós jantamos juntos e a gente não gostou dela de cara. Pensa alguém que você conhece, que você não vai com a cara, mas no primeiro segundo. E a gente comentou, e depois o tempo passou e ela virou uma grande amiga nossa. E a vida é assim, a gente não conhece alguém até que a gente ande com ela, até que a gente conheça quem ela é. E nós vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 16. Nós vamos, um segmento da passagem das Escrituras muito conhecido, todos nós conhecemos, e vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto. E eu vou explicar ao longo do texto por que Deus me levou a pensar sobre esse assunto. De novo, capítulo 16 de Mateus, no verso de número 13, e diz assim, eu estou lendo pela revista atualizada. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Vamos fechar os olhos só um pouquinho para orar, Pai querido. É um privilégio, Senhor, estar aqui nesse ambiente. Como diz a canção, Senhor, é te louvando que a gente passa a te conhecer, porque o Senhor se revela nos louvores, o Senhor se revela nos momentos em que estamos juntos, Senhor, nos momentos em que estamos ao teu lado. Por isso, no dia de hoje, ó Santo Espírito, queremos ouvir a tua voz individual, não aquela tua voz que ressoa por cada canto, mas aquela tua voz que ressoa dentro de cada coração. Responde perguntas, Pai, que a gente saia daqui, Senhor, lembrando essa data, a data em que o Senhor falou comigo, que assim seja, Pai. Que nós saiamos daqui com as mãos cheias, em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar uma história que começou no domingo passado. Eu já estava pensando sobre essa história, e no domingo passado a Gisele quis um cachorro quente. Está na fase do cachorro quente, né, bem? Fui pegar um cachorro quente. Cheguei lá, uma fila enorme, um frio danado, e na frente estavam todas as alunas da Unicamp. Aquelas alunas de cabelo metade azul, metade vermelho, metade roxo. E aí eu tava lá, né, mexendo no celular e coletando as pérolas da conversa, né? Bom, e as conversas eram as mais impressionantes. E teve uma hora que uma das meninas, uma dessas de cabelo roxo, falou assim, não, porque o meu pai é muito sábio, disse ela, né? Meu pai é muito sábio, ele sabe muita coisa. Aí a outra falou assim, mas ele é religioso? Ele falou, não. Mas ela falou com muito desdém, assim, não. Nada desse negócio de religião. Ele é sábio da vida. E aquilo me chamou a atenção. Me chamou a atenção por entender como as pessoas estão perdidas. Como as pessoas estão sem alicerces na vida, elas estão seguindo às cegas pela vida. E essa passagem então ressoou.
E é impressionante como Deus ministra a gente até no cachorro-quente. Até no cachorro-quente. Eu estou fazendo um curso agora de exegese bíblica e tem um segmento da passagem que me lembrou na hora de como Deus é sábio e Ele ministra como a gente conhece. Só existe uma passagem na Bíblia onde Deus pede que as pessoas tirem as sandálias dos pés. Uma delas é com Moisés, onde ele chega para Moisés na sarça que ardia e não se consumia, e diz: tire as sandálias dos seus pés, porque onde você pisa é santo. Em nenhum lugar mais, a não ser ele e Josué, essa passagem existe. E por quê? Porque a cultura egípcia dizia que quando você adentrava no lugar santo, você precisava tirar os pés, tirar os sapatos. E para que Moisés entendesse que aquele momento e aquele lugar era santo, ele precisava tirar as sandálias dos pés. Então, a verdade é que Deus vai ministrar o nosso coração em todos os momentos, quando a gente menos espera. Na fila do cachorro-quente, Deus ministrou o meu coração. Para que a gente responda essa pergunta: quem Deus é para você? Quem é o Filho do Homem para você? Essa pergunta Deus está fazendo nesse momento. A gente precisa entender algumas coisas. E eu pontuei algumas questões que eu acho que valem a pena para a gente pensar, para a gente entender quem Deus é, quem Jesus é na nossa vida. Tiago, no capítulo 1, no verso 17, diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Esse Pai, e agora eu vou pontuar em letras maiúsculas, onde não há mudança, nem sombra de variação. Conhecer Deus é conhecer aquele que não muda, aquele que não tem um dia bom, um dia mau como nós, que não acorda de pé esquerdo. A verdade é que conhecer a Deus é ter a certeza de que você está diante de alguém, de que não há sombra de variação. O mundo pode mudar, os tempos, as tendências podem mudar, mas Deus nunca vai mudar. Ele não muda. Se conhecermos Ele, sempre conheceremos. Não são que nem marido e mulher, que a gente costuma dizer que só conhece quando casa. Minha mãe dizia que quando junta a escova que a gente conhece quem é. Não é Deus assim. Deus é sempre o mesmo. E isso vai ser mais simples a gente entender. Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração, que vai facilitar a gente entender quem é Ele, responder ao final dessa pregação essa pergunta, é entender como no Salmo 139, versos número 7 a 12, onde diz: para onde eu poderia ir sem a tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer uma cama na sepultura, também lá estarás. Se subir com asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Deus é um Deus que quer ser achado. Ele é um Deus que está em todos os lugares. Ele é como aquele pai que se esconde do filho de 3 anos, mas se esconde bem facinho para ele achar. Deus é assim. Ele quer ser achado. Para que a gente conheça Ele, para que a gente ame Ele, para que a gente queira estar ao lado dele. Essa é a verdade. Quando Deus começa esse texto, e eu chamo Jesus de Deus, porque Deus é Jesus e Jesus é Deus, quando eu falo isso, a gente lembrando do texto, para a gente não fugir dele, Jesus faz uma primeira pergunta. E a primeira pergunta é: quem diz o mundo que é o Filho do Homem? A verdade é que os discípulos, então, respondendo, Pedro principalmente, respondendo essa pergunta, ele diz: uns, João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Esses aqui do mundo são aquelas do cachorro-quente. Elas não têm ideia de quem Jesus é. Elas não têm ideia dos alicerces desse mundo. Elas não têm ideia de que caminho estão andando. São cegos guiando cegos. E a verdade é que quando ele faz a primeira pergunta e diz: o que o mundo diz que eu sou? Ele está dizendo: eu espero de vocês que a segunda resposta seja totalmente diferente da primeira. Que a primeira pergunta, onde o que o mundo diz sobre vocês, seja muito diferente do que vocês dizem que eu sou.
A verdade, o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você a respeito dessas duas perguntas é que Ele espera de nós que nós sejamos o caminho inverso do que o mundo anda. Nós somos a contracultura. Nós remamos contra a maré desse mundo, a maré das meninas do cachorro-quente, a maré do hedonismo, a maré do culto à pessoa e às suas próprias vontades, a maré do culto dos ídolos, a maré contra esse mundo de trevas. Jesus está perguntando, quem eles pensam que eu sou? Para ouvir de nós, o que é que vocês pensam? Se eles pensam assim, o que é que vocês pensam de mim? Jesus disse na sua palavra que um dia o mundo odiaria a gente por amor a Ele. Se o mundo está te odiando, ou você está com ideias que vão de encontro a essa maré, você está andando pelo caminho certo. Porque Jesus está ao seu lado. Ele disse dessa forma. Quando a gente vai ver essa passagem, a gente olhando um pouco antes, essa passagem é Mateus capítulo 16. Quando a gente olha no capítulo 11, verso 21, o Senhor Jesus cura uma mulher cananeia. Todo mundo conhece essa história. Passa-se o tempo e os versículos chegam ao 32 e o Senhor Jesus multiplica pela segunda vez os pães. Aqueles homens a quem Jesus direcionava as perguntas, eles andavam com Jesus. Eles sabiam quem Ele era. Eles tinham visto milagres. Daí duas provas. Aqueles homens onde as perguntas foram direcionadas, andavam com o Senhor, tinham visto milagres. Hoje, dia 10 de agosto, nós vemos gente que anda com Jesus. Nós vemos gente que já viu milagres. E Jesus está perguntando a mim e a você, quem você diz que eu sou? Quem sou eu no seu coração? Essa é a vontade de Jesus. Que hoje, no dia de hoje, nós que andamos com Ele, nós que vemos os milagres que Ele faz, saibamos quem Ele é para a nossa vida. Eu não sei a resposta de vocês, talvez eu tenha que pensar na minha resposta. Mas João diz, Ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Aquele que existia desde o princípio, por Ele tudo foi feito e sem Ele nada do que foi feito se faria. Eu penso por João Batista, que diz, Ele é o noivo, de quem não sou digno nem de desatar as correias das sandálias, convém que Ele cresça e eu diminua. Eu olho para Paulo, e Paulo diz, o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro. E eu olho para Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele olha para esse Pedro e diz, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. A verdade é que os hebreus, costumeiramente, tinham apelidos. Na palavra de Deus, a gente vê, por exemplo, a Bíblia descrever Tomé como Dídimo, Simeão como Níger. Eles tinham apelidos. E aqui Jesus está olhando para mim e para você, e olhando você pelo apelido. Ele diz assim, meu querido, bem-aventurado és tu, que sabe quem eu sou. Mas saiba algo, não foi o seu coração incrédulo, o seu coração cheio de defeitos que descobriu, mas foi o meu Pai que revelou a cada um de nós quem Jesus Cristo é. E a verdade é que é essa busca que vai fazer com que a gente entenda quem Deus mais é, quem Deus mais é, quem Deus mais é, quem Deus mais é, e a gente vai se encher. E Ele vai ser aquilo que Ele disse que era lá, Moisés, eu sou o que sou, eu sou tudo que você precisar, eu sou. Se precisar de força, eu sou. Se precisar que alguém enxugue as suas lágrimas, eu sou. Se você precisar de alguém que te fortaleça, eu sou. E a pergunta que nós vamos responder no dia de hoje é, quem Jesus é para você? E eu termino aqui.